E nós estamos aqui com Ruberval Cunha, ele aqui natural, sem a maquiagem de sempre, né? A maquiagem artística que o caracterizou ao longo de tanto tempo. E Ruberval, quero agradecer por você nos conceder esse bate-papo literário, cultural. E nós temos algumas rápidas perguntas a fazer, né? Você que atua nessa área, na cultura do nosso estado há décadas. Você comemorou recentemente 30 anos de efetivas participações, atuações no campo da literatura, da cultura e da arte do nosso estado. Ruberval Cunha, há mais de 30 anos, integra efetivamente o movimento cultural de Mato Grosso do Sul. Ele que é pós-graduado em gestão de projetos pela Universidade Anhanguera, formado em letras pela UFMS, vem a cada dia galgando mais espaços com a sua arte singular de oralidade poética. E assim possui a sua agenda sempre ocupada com aberturas de eventos, exposições e palestras, shows. Ruberval já exerceu o cargo de presidente da União Brasileira dos Escritores, nosso seccional aqui de Mato Grosso do Sul. Atuou como conselheiro estadual de cultura de Mato Grosso do Sul, conselheiro municipal de cultura de Campo Grande. Além de poeta e declamador, foi também eleito em data recente para o Instituto Histórico e Geográfico do Mato Grosso do Sul. Ruberval, quanto à expressão da palavra improvisada na seara artística, há no Brasil algumas marcantes modalidades tradicionais, como a cantoria de repentistas e a embolada lá da região Nordeste, né? A pajada do sul do nosso país, são variações estas de repentes, de oralidades que se ancoram em padrões convencionais de rima e métrica. Mas você, Ruberval, você fez sua marca e está a fazer com o chamado improviso guaicuru, né? Estilo novo de repente poético regional criado que se afasta dessa rigidez formal, né? E assim flui em discurso corrido, com suas estâncias soltas, despreocupadas com padrões métricos, né? Mas dosadas de muito ritmo, né? Um ritmo envolvente, com rimas próprias, além de mensagens especiais voltadas para cada tipo de público. Ruberval, é isto mesmo o improviso guaicuru? E quando você descobriu este dom para esta arte da palavra poética improvisada? Rubênio, primeiramente eu gostaria de exaltar, né, essa nossa parceria de poesia e essa amizade que nos estende para a vida. O improviso guaicuru, na verdade, nasceu como repente performático, agregando, né, alguns conhecimentos de filosofia, de formação literária, e começou lá atrás, quando eu fazia apenas as minhas declamações e os meus simples versos. Até que eu tive contato com alguém que produzia algum tipo de repente sem métricas, um repente livre, que era o Rashid Salomão. E a partir do Rashid eu criei a minha própria técnica, e eu sempre falo para as pessoas, e tem gente que ri, né? Eu falo que eu criei a técnica a partir de uma incompetência. Eu não tinha a competência de tocar violão, de cantar, como você, que é um artista eclético nessa área, né? Obrigado. Que detém grandes conhecimentos aí na área musical. Então, o que eu tinha? A faculdade de letras, que me ampliava um pouco pelo conhecimento mínimo que fosse das relações da linguagem. Tinha alguns elementos teatrais, como figurinos, né? As declamações que eu já fazia, enquanto a vida já ia me declamando. E nesse sentido surgiu de uma brincadeira, né, e de um desconhecimento. Eu digo que é a ousadia dos inocentes. O Rashid me convidou para um evento, eu fui a esse evento, nunca tinha feito improviso, e ficamos por 45 minutos nos desafiando. A partir dali eu passei a fazer os improvisos nos eventos nos quais eu participava, e as pessoas me pediam, faz aquela brincadeira com as palavras.
E as palavras seguem brincando comigo até hoje. Pelo meio do caminho, com todas as pedras como essas onde nós dois estamos hoje aqui, surgiu alguém como você que deu a nomenclatura de improviso Guaicuru. E o repente performático, como seu dono, acabou passando a vestir uma outra roupagem. Uma roupagem de nomenclatura nova. Essa nomenclatura nova foi mudando o meu personagem da vida. E foi abrindo espaços até os dias de hoje e me conferiu, meio que ao acaso, inicialmente, essa possibilidade de criar algo novo. Quando eu dei por mim, né, eu tinha criado e nem sabia. Se fosse uma mãe que corresse pela vida, né, ela diria, fiz o meu parto e só conheci o meu filho depois. Né? Eu digo que eu fui parido pelas palavras, pelos poemas, que não tem uma estrutura fixa, né, como tem os demais, mas que vão surgindo espontaneamente e vão sendo perpassados por esse fluxo de consciência, como diria Joyce, né? Então é esse fluxo de consciência quem faz os textos, quem faz os poemas. Ele depende essencialmente das pessoas que coparticipam comigo. Falando nisso, Ruberval, eu acho que o que explica grandemente, né, transcendentalmente, a sua arte é um dom inato que você trouxe, né, obviamente, e que você aprimora a cada instante, a cada dia, com a sua dedicação, né, com a sua vocação acima de tudo. Você se referiu agora ao público, né? Essa interação da plateia, Ruberval, significa o que para você e suas performances? As suas performances do improviso Guaicuru, eles necessitam de uma interação da plateia? Eu digo, Rubênio, que na verdade a plateia me ressignifica. Né? Ela significa tanto em cada palavra, ela abre tantos paradigmas, e que ela me oferta os poemas em bandeja de ouro. E a minha única função é interpretá-los sem passá-los para o papel. Talvez eu seja o rascunho de tudo isso. Talvez a minha história seja feita pelas pessoas, mas de improviso. Isso dá uma pessoalidade maior para cada poema. Muitos deles, eu não diria que se perderam, mas que foram únicos no tempo onde nós podemos dividi-los. Não passaram pelo registro tradicional, né, de um papel, de um computador, mas eu acredito que muitas emoções registraram eles naquele momento. Eu já tive a felicidade de ver, como por exemplo na Feira Literária de Bonito, no primeiro ano que eu estava como apresentadora oficial do evento, uma mãe, né, aliás, alguém que seria mãe, que estava grávida, e eu fiz um poema para o neném dela. E no ano seguinte ela voltou para me apresentar o neném, que foi um outro poema de improviso. E até o quarto ano eu vi essa criança. E no quarto ano ela disse para a criança, olha, esse daqui foi o que fez o primeiro poema da sua vida e você ainda nem enxergava o mundo. Essas pessoas me ajudam a me enxergar no mundo. Que maravilha, Ruberval. Isso é o grande poder da arte, da poesia também, né? Histórias emocionantes como essa. E você fala que cada apresentação sua, cada performance dessa é um poema especial, né? No final, nas suas interações, quem já teve esse prazer de assistir suas apresentações sabe disso. E eu já lhe falei várias vezes em lançamentos meus de livros que você participa, no final já lhe disse, poxa, como eu gostaria dessa obra, desse seu poema, desse seu final ter sido gravado, ter sido imortalizado. Isso é muito importante, Ruberval. Parabéns. E, Ruberval, como sabemos, a teoria literária abrange embasamentos em áreas diversas, como a linguística, a filosofia, a psicologia e a sociologia, né, neste caso. Disciplinas que se conectam e se harmonizam na linguagem oral. Assim, os seus textos originais, criados e verbalizados no ato de suas apresentações, impressionam também pela essência metafórica, né?
os desígnios existenciais que despertam reflexões filosóficas e altruísticas dos seus textos. Ou por vezes esses seus textos também atinam para o tom pitoresco, né? Espirituoso, tudo de acordo com o perfil geral dos espectadores. O seu improviso guaicuru, Ruberval, também pode ser direcionado para o público infantil? Rubênio, eu falo que assim como você e as pessoas que amam as artes, a gente está sempre incompleto. E poder contar histórias é uma outra faceta minha que talvez poucas pessoas conheçam, como algumas crônicas, algumas fotografias que eu gosto de fazer de vez em quando. Então, o público infantil é uma conversa que foi estabelecida em mim inicialmente pela contação de histórias através do Proler Zero, que esteve em Campo Grande. E o Francisco Gregório, quando veio falando, né, da contação de história, ainda no seu querer, no seu pensar tradicional, e ele é um dos mestres nessa área, a contação de origem, usando só a palavra, sem outros instrumentos, né, além da voz e daquilo que o corpo oferece, ela nos deu essa possibilidade de se encantar com este mundo. A partir deste encantamento eu fiz alguns cursos de contação de história e tenho inéditos, né, pelo menos uns 3 livros de contação de história, de histórias infantis e infanto-juvenis. Que bom. Então isso é uma área que me agrada também. Manuel já brincava muito com isso, né? Com a relação de infância, ele dizia, quero morrer de infância. E eu acho que nós vivemos... Manuel falava do criançamento das palavras, né, Ruberval? Sim. Então, cara, existe algo mais poético do que você ver uma criança sorrir ou aprender a ler a vida, Verdade. ouvindo palavras e pessoas. Então, e a importância desse universo, né, infanto-juvenil para o despertar, para o gosto da leitura e para a poesia, a literatura, enfim, né, Ruberval? É uma das portas que oferece carinho aos ouvidos de quem escuta, que oferece entendimento, que oferece possibilidades. As mães e os pais, os avós mais antigos, contavam a própria história, como ainda existem tribos, né, na região da África, na própria Amazônia, que ainda fazem da oralidade esse traço de transmissão de costumes. Exatamente. Então nós, através das crianças, podemos colaborar no processo de leitura, para que ela faça releituras. E o universo infantil é algo sempre maravilhoso, porque nos leva de volta a uma pureza do olhar. E é preciso a gente aprender a olhar a pureza para se reencontrar em poesia. Crianças, para mim, são poesias vivas. E esta linguagem, né, ela complementa esse meu universo de incompletude. Que bonito, Ruberval, que bonito. Continue assim nesse trabalho maravilhoso, especialmente para esse público tão importante que é o público infantil, né? Ruberval, as suas apresentações performáticas já impressionaram grandes nomes da arte e cultura nacional, né, como nós sabemos. Inclusive, apenas citando um, né, o escritor e conferencista gaúcho Joaquim Monks, assim afirmou: Ruberval Cunha é um gênio da oralidade. Neste tocante da palavra poética improvisada, Ruberval, você tem alguma técnica que lhe direciona na tessitura das ideias, das palavras, ou tudo nasce mesmo na hora, na desenvoltura natural, né, de um dom inato seu quando você desenvolve esse trabalho maravilhoso do improviso guaicuru? Na verdade, Rubênio, eu acho que começa com um dom, porque como eu falei, quando eu me descobri, eu nunca tinha feito isso na vida e me desafiei com alguém que já tinha passagem por circo, alguém que tinha dado autógrafo para o Pelé em começo de carreira, tinha um negativo, tinha um diploma, tinha um material em mãos. E passa um pouco talvez pelo DNA, você falou nessa relação há um pouquinho lá atrás da vocação. Os meus avós eram nordestinos, eram cearenses, e a gente sabe, e não sabemos explicar o porquê, mas a gente sabe que aquele povo tem uma capacidade
fantástica, que eu não sei se é transmitida pelo DNA, se é pelas misericórdias de Deus, que fazem uma linha e seguem por ela através de cada descendência, mas a facilidade que eles têm de olhar as coisas, improvisar, conhecer a vida e retraduzir a vida em palavras é muito grande. E eu não falo nem do conhecimento formal, porque eu acho que o conhecimento também se forma fora das escolas e dentro das escolas. Você ter o conhecimento formal facilita, mas nem todos que têm um diploma leem tão bem a vida. As palavras, elas oferecem múltiplos significados, ela é viva, né? Ela é como as pessoas. Cada uma tem a sua identidade, só que cada identidade tem múltiplas pessoas em si. E as palavras têm múltiplos destinos e encontros. Então o improviso traz para mim esse encontro com as pessoas, esse encontro com o rio, esse encontro com os amigos, como nós estamos tendo aqui, numa conversa informal, dialogando sobre construção poética, literatura. E aí eu me lembro de Julia Kristeva, né, que falava um pouco sobre a relação do intertexto. Então eu acho que os poemas por si, que a palavra por si, ela estabelece intertextos. Só que esses intertextos são graduados e escondidos dentro de um armário. Quanto mais leitura você tiver, formal, informal, sentimental, filosófica, psicológica, da própria linguagem, mais você pode abrir gavetas. Verdade. E deixar que elas perpassem por você. O seu id, o seu inconsciente, né? Ele vai beber tanto, vai oferecer bebida tanto para o ego quanto para o superego. Verdade. Apenas tem que existir um equilíbrio entre ambos para que o rio possa correr. Como corre esse riachinho do nosso lado. Como correu o rio de Fernando Pessoa, né? Para chegar até o Tejo. Talvez nós todos busquemos o grande Tejo da vida para depois chegar ao mar das palavras. As palavras continuam chegando até nós. Que lindo, Ruberval. E o importante é nós sabermos também, como todos que te conhecem, né, que além da sua grande capacidade, né, do seu trabalho performático com o improviso guaicuru, poeta que você os textos litero-poéticos que você tem, né, ao longo da sua história, né, você que recentemente comemorou 30 anos de efetivas atividades poéticas, culturais e literárias no nosso estado do Mato Grosso do Sul e no país, né? Com tantas apresentações você já fez aí também pelo país afora. Você que ministrou palestras interativas recentemente com o destaque para o tema Encontros para a Poesia, né? Neste sentido, Ruberval, eu lhe pergunto, o que é preciso se fazer nesse país para que tenhamos o maior número de leitores, especialmente os leitores de poesia e livros literários? Talvez, Rubênio, a primeira ideia para quem já produziu o seu material, para quem gosta de escrever, para quem aprecia a arte da palavra para viver e para quem vive a arte da palavra, seja chegar aos não leitores. Porque os leitores, eles normalmente vão construindo e definindo os seus nichos, né? Agora, os não leitores precisam ter contato para poder ter conteúdo para dizer do que não gostam e do que gostam. E nós temos que estabelecer uma compreensão mais harmônica de que nem todos vão gostar de poesia, mas podem gostar de história em quadrinhos. Verdade. De que nem todos vão gostar de romance, mas podem se identificar numa crônica e achar a sua identidade em um conto. Então eu acho que essa pluralidade de entendimentos de lado a lado e essa questão de utilizar os meios possíveis, sejam eles sociais, sejam eles virtuais, sejam eles presenciais, para tentar encantar as pessoas com as palavras. Importante, né, Ruberval, nós termos também as feiras literárias, os eventos literários, né, tantas outras exposições de arte, de cultura, né, que levam o livro, né, ali para serem mostrados, serem divulgados. Isso é muito importante que tenhamos mais acontecimentos assim também, né, Ruberval? Você que participa de tantos eventos assim, fazendo aberturas e até apresentações de eventos, feiras,
né, literárias, etc, né, Ruberval? Isso é levar um dos instrumentos para levar ao público não leitor a leitura e para levar ao público leitor a leitura, né, para que ele possa escolher o nicho. Palestras em escolas, divulgações pela internet, bate-papo ao vivo com escritores para poder desmistificar ou mistificar uma produção, desmistificar para os que são novatos na literatura, que fazem uma leitura em nível mais superficial, né? Se você joga um pequeno galho dentro da água e ele for muito leve, ele não afunda, mas ele não deixa de caminhar com o rio. Agora, se o galho tiver maior densidade, mais conteúdo, ele desce mais fundo, até encontrar o fundo de um outro texto, de uma outra tessitura. O leitor é esse galho, né? Mas nós precisamos desses rios. Existirão rios maiores, rios menores. As formas para o conteúdo são importantes, mas nós precisamos também que nestas formas, nestes contatos, as pessoas humanizem um pouco as palavras e tenham paciência com quem ainda está no primeiro degrau. Ruberval, e as escolas? As escolas precisam prestigiar mais os autores regionais, especialmente também na vertente poética e outras obras, né, que enaltecem a literatura estadual nossa do Mato Grosso do Sul, que é tão fecunda? Eu vou amplificar um pouco mais essa proposta em forma de pergunta, Rubênio. Eu acho que os meios de oferecer o saber podem colaborar ainda mais. Eu não falo só das escolas tradicionais como nós as conhecemos, né? Mas de outras escolas possíveis. Eu nunca vi uma escola tão grande quanto uma biblioteca, né? Ou então, tão eloquente quanto a vida em silêncio. Existem muitas escolas, né, que precisam aproximar o produto do produtor, e a nossa linguagem é um meio, o livro é um meio, as feiras literárias são outro meio, os encontros com escritores também são meios, concursos de literatura são outro meio, existem muitas formas. Eu acho que tanto o público quanto o privado tem condições de colaborar, de se somar em uma interdependência para que a gente possa dar passos adiante juntos. Não escolher culpados, né? Porque cada um tem a sua limitação, mas ele também pode ampliar essas fronteiras. Juntos nós podemos pesar mais, podemos atingir maior profundidade nesse rio da leitura. Juntos nós podemos fazer com que a leitura seja algo tão comum que a gente não precise discutir outras formas, porque isso também já vai correr no nosso sangue, na nossa vontade, no nosso querer ser alguém que é parte daquele universo. Muito bem, Ruberval, muito bem. Sabe as palavras, é bem isso mesmo. E façamos a nossa parte a cada dia, né? Para que tenhamos cada vez mais no nosso estado e no nosso país, né? Mais leitores, né? Pessoas que realmente se sensibilizem com a arte e a cultura, né? Ruberval, eu quero te agradecer novamente esse bate-papo tão natural que estamos tendo. Eu sou um privilegiado de conseguir com você esta pauta, né? Que tantos aí tenho certeza que gostariam de estar aqui hoje junto. Sem maquiagem. Pois é, eu sou um privilegiado, eu estou falando, meu irmão. E, Ruberval, gostaria, para nós finalizarmos, né? Primeiro, te perguntar rapidamente quais seus projetos, se você tem algum projeto aí a médio, curto prazo, né? Projeto cultural, literário, artístico, e em seguida a gente encerra, eu conversarei com você mais um pouco agora no final. Você tem qual o seu projeto atual para alguma data mais recente, Ruberval? Primeiro eu quero te pedir licença para fazer uma coisa. O sol chegou um pouco mais. E diz que quando o sol castiga mais, é a vida que nos troca de lugar para a gente aprender a enxergar de novo. Então eu vou trocar o meu banco, como naturalmente a vida faz com a gente. E para a vida, hoje no nosso bate-papo, eu trouxe 2 berrantes.
porque não existe nada que dê o mesmo som para a vida. Eu tenho alguns sonhos, Rubênio. O projeto tem alguns antigos. Um deles, você bem o lembra, que é o Turismo no Diário das Palavras, que é um livro de imagens, fotografias, que remonta a muitos anos atrás. Tem os livros que estão aí, eu estou ainda brincando com eles, que são os livros que eu falei, que estão inéditos para crianças. E esses dias, cara, a fase de felicidades não tem vindo apenas pela visita com os amigos, que ajudam a gente a romancear, poetizar a vida, né? Mas também poder colocar algumas coisas para fora, porque tem muita gente que me cobra, né, de ter algo escrito, embora já estejam eternizados nos sentimentos de cada um, essas possibilidades que a poesia nos traz, através de momentos que não foram registrados além do coração. As pessoas cobram muito, falam, mas onde que eu acho seu livro? Né? Eu já tive em evento que eu contava história para as crianças de improviso. As histórias nasceram de improviso e de improviso elas foram feitas. E aí as pessoas falavam, nossa, que livro que lindo livro esse. Onde que eu compro para o meu filho? Gostei muito da história. Então eu acho que eu estou uma vez mais em dívida comigo mesmo, com os amigos, talvez com essa história que vai se fazendo, de colocar esses livros para fora, né? Aguardemos. A vida tem dois berrantes neste princípio de dia. Um toca assim. O outro, igual, não toca a gente, mas toca os sonhos de quem quer ser diferente. E assim, deixo que ele me lave. Cada som que chega muda, embora a aparência seja igual. Vou mais profundo, aprofundar-se, aprofunda também o mundo. Meu corpo de som começou por dom. Me mudou de lugar para que eu pudesse continuar. Às vezes, uso disfarces em outras leituras. Aos que nascem, outros são só criaturas. Talvez Quintana dissesse aos que passem. Já disse dos passarinhos, como falou Manuel, eu quero apenas descobrir de novo o meu próprio papel. E se a minha face estiver escondida, vejam as imagens mostradas. A vida, o rio e as pedras fazem parte de mim na mesma estrada. Vivo no interior, mas há mais interiores que carrego do que aqueles que eu sei ou nego. Que eu viva a simplicidade e que o id corra para que eu chegue sempre além do ego. Quero me negar, não negar o que eu entrego. Quero entregar aquilo que me faz e onde vivo. Você perguntou de um projeto? Um dia conhecer Deus face a face. Até lá, escrevo com Ele o meu livro. Ruberval, coisa linda, meu irmão. Mais uma vez estou emocionado. Como sempre me emociono com a sua arte. Este é Ruberval Cunha, artista sul-mato-grossense, artista brasileiro. Quem não conhece a arte de Ruberval Cunha, procure conhecer esse grande artista do nosso país. Obrigado, Ruberval. Sigamos nessa arte das palavras, nessas trilhas, nessas vias infinitas do nosso ser que nos levam para a palavra escrita, falada, improvisada, como você faz tão bem. Parabéns, muito obrigado. Grato, Rubênio. Deus nos abençoe sempre, em cada poema, em cada verso, em cada morfema para a vida. Vamos acrescentar, ou pelo menos buscar, o melhor final para sermos pessoas e trazermos palavras novas. Ou pelo menos com novos sentidos. Foi muito bom poder sentir, brincar e compartilhar com você aqui hoje. Obrigado.